Olá, campeão! Prazer estar aqui com você, Raul Candeloro, e hoje eu estou aqui com uma proposta diferente. Todo mundo me conhece pela Venda Mais. Quando eu comecei a Venda Mais, na verdade, eu dava aula de técnicas de venda e eu notei muito rapidamente que não adiantava nada você ensinar técnica para a pessoa se ela tivesse com a atitude errada. Eu preciso da técnica certa e atitude certa. Se uma das duas está errada, não adianta. Não funciona. Então, eu peguei e disse, ok, vou lançar uma revista sobre isso, porque eu estava dando aula e as pessoas estavam questionando algumas coisas, eu falei, vou lançar uma revista sobre isso, e eu sempre falei sobre atitude em todas as revistas, se pegar palestra minha, workshop meu, curso meu online, agora a gente aqui falando, você vai notar que o tempo inteiro eu estou reforçando não só a questão da técnica, mas da atitude. Então, por exemplo, eu vou falar de mindset, né? Postura mental. Por que isso é importante? Porque não adianta nada você estar fazendo uma coisa com má vontade, ou fazendo uma coisa sempre do mesmo jeito, ou fazendo uma coisa repetindo erros e aí você não aprendendo com eles. Tudo isso é atitude. As pessoas têm uma postura, às vezes, que acham que a atitude é nata, que você nasceu com ela. Eu tenho uma postura diferente e por isso que eu gosto do termo Power Skills, certo? Power, de poder, skills de habilidade. E se você olhar o que são Power Skills, na verdade, são atitudes. E a forma onde você está encarando a atitude em relação à atitude é de que ela pode ser desenvolvida. E eu gosto muito disso. Eu acredito que você pode desenvolver todas as suas atitudes. Você pode ter mais facilidade ou menos facilidade para alguma delas, mas você sempre pode trabalhar para melhorar a tua atitude. Quando eu comecei, por exemplo, a Venda Mais, a minha editora se chama Quantum, porque tem um conceito que se chama Quantum Leap, que é quando um elétron salta de um nível para o outro. E a quantidade de energia necessária para passar desse nível para o outro é um quantum. E eu falei, adorei o conceito, certo? E é isso que eu vou fazer, vou dedicar minha vida a isso. Essa é a minha missão, fazer com que uma pessoa passe do nível para o nível seguinte. Sempre focando em atitudes e sempre procurando desenvolver a atitude. Então, não adianta, por exemplo, só assistir um vídeo sobre coragem. Coragem vai ser o nosso próximo tema, eu já estou avisando aqui. E se você assistir um vídeo sobre coragem, ou um filme sobre coragem, ou ler um livro sobre coragem, aquilo vai te inspirar. É suficiente? Não é, concorda? Eu preciso colocar isso em prática, eu preciso traduzir isso. É o começo, eu acho isso maravilhoso porque começa uma movimentação, começa a te inspirar, começa a te dar energia, começa a te dar coragem de ter coragem, por exemplo, e aí você começa a exercitar isso em pequenos passos. Se você estudar coragem, por exemplo, você vai descobrir que existem vários tipos de coragem. Olha que interessante, a gente geralmente confunde coragem com bravura. Né? Coração valente, aquela coisa do uma espada na mão, gritando, cara pintada. Isso é um tipo de coragem. Bravura é um tipo de coragem e todos os outros. E no dia a dia, pequenas coisas que às vezes a gente vê acontecendo e que a gente poderia exercitar mais a nossa coragem. Então o que eu quero fazer é pegar uma atitude, aprofundar essa atitude junto com você, vai ter um conceito teórico, vai explicar o que é, o que acontece quando você não utiliza e vai começar a dar exemplos, vai dar vídeo, livro, artigo, mini aulas de outros especialistas, exercícios para você fazer. Para quem é líder, por exemplo, acho um projeto muito legal, porque você vai poder assistir, né, as aulas, fazer os exercícios e depois começar a praticar com a tua equipe, estimulando algumas coisas. Note que algumas atitudes, às vezes você vai olhar e dizer, eu já sou bom nessa, ótimo, maravilha, mas você pode revisar. Tem algumas delas eu vou realmente precisar trabalhar. Pode ser algumas que você diga, talvez não seja o momento, mas é bom saber. Para o líder, para a líder, é sempre bom estar exercitando isso. Para quem é pai ou mãe, por exemplo, né? Porque uma das coisas que é legal da atitude é que ele extrapola a área de vendas. Por isso que eu separei esse projeto e resolvi fazer com um nome diferente, porque ele extrapola a área de vendas. Minha expertise vai ser sempre, veio de vendas, mas eu, com o passar do tempo, passei a trabalhar cada vez mais, por exemplo, com empresárias. Então, a questão de liderança, de gestão, de estratégia, de diferenciação competitiva, de como lidar com um mercado cada vez mais concorrido, isso tudo extrapola
E a gente pode aplicar a questão da atitude em muitas outras áreas da nossa vida. Então, se eu tenho um hobby, se eu faço um esporte, se eu sou pai ou se eu sou mãe, se eu quero desenvolver uma coisa, eu quero uma carreira melhor, eu quero inspirar as pessoas, eu quero dar palestra, eu quero dar aula também. Quer dizer, como que eu faço isso? Você vai ver que as atitudes sempre podem te ajudar a se desenvolver. E eu fiz essa página só para falar um pouquinho do que vai ser, você entender um pouquinho melhor o conceito, você vê se você basicamente gosta do meu jeito. Tem muita gente que já me conhece, está me acompanhando, já sabe que o meu jeito é esse aqui, mas tem gente que está caindo na página nova e que vai conhecer agora. E uma das coisas que eu queria é terminar esse vídeo falando. Tenho visto um esforço muito grande de algumas pessoas de promoverem técnicas específicas para lidar com algumas situações. No mundo que está em constante mudança, minha percepção em relação a isso é a seguinte: eu posso ter até técnica, eu tenho que ter a técnica, eu tenho que dominá-la, mas ela tem prazo de validade. Ela é muito útil num momento específico, numa situação específica. Se muda a situação ou se muda o momento, eu preciso fazer o quê? Sair correndo atrás de uma nova técnica. Agora, se eu dou um passo atrás e tenho uma visão mais estratégica em relação a isso e tenho uma postura mental de entender que o mundo está em mudança e que eu posso aproveitar melhor essas oportunidades se eu estiver com a postura, o mindset e a atitude correta, eu acho que sempre você vai estar uma vantagem, não só profissional, mas pessoal também, porque a tua vida fica mais organizada, um equilíbrio emocional mais alto, e você, não é que o mar fica menos, com menos marola. Eu acho que vai continuar essa vida agitada. A questão é que a gente aprende a usar a nosso favor esta marola. E para quem não está nesse processo, começa a dizer, isso não é possível. E eu vou te dizer, sim, existem caminhos, mas a gente precisa entender isso, e isso faz parte, inclusive, do conceito da discussão da atitude. Então, quando a gente for fazer, também vai ter comunidade, por exemplo, para todo mundo dizer, eu pratiquei assim, eu fiz assim, eu estou com uma dúvida, como que a gente vai fazer? Às vezes, quando a gente vai falar de atitude, é difícil, porque a gente não tem muito com quem trocar ideia, né? Eu vejo isso muito quando eu estou fazendo mentoria ou coaching. O gestor, a gestora, o dono, a dona da empresa diz, Raul, não tenho com quem conversar. Tem, certo? Porque agora tem. E se a gente faz uma comunidade, onde a gente naquela comunidade está protegido, porque a gente sabe que está todo mundo trabalhando em prol de alguma coisa, isso vai facilitar muito também, não só entender o conceito, não só entender ferramentas para você desenvolver, mas estimular e inspirar para você realmente praticar um pouco mais disso no teu dia a dia, colher esses resultados. Vai ser um prazer entrar nessa jornada de crescimento pessoal, tá bom? Grande abraço, obrigado e continue tendo o mindset correto.